o bicho tá pegando na zona do rebaixamento, hein? É na briga pra fugir do rebaixamento. O Cruzeiro venceu, hein? Cruzeiro venceu fora de casa o Goiás. Ali os dois estavam na zona. O Cruzeiro sai da zona do rebaixamento. E aí, amigo, empurra toda a pressão hoje para Vasco e Corinthians. Hoje tem Vasco e Corinthians em São Januário, dois gigantes aí desesperados, lutando para sair da zona do rebaixamento. E é o Vasco em São Januário, na sua casa, como a torcida chama de caldeirão. A torcida tá abraçando o Vasco e o Corinthians, por outro lado, depois daquele 5-1 contra o Bahia, volta a brigar para não cair para a segunda divisão, hein? A situação do Corinthians é dramática. O Corinthians não é favorito hoje em São Januário. E aí, se perde hoje pro Vasco, vai ficar muito perto da zona do rebaixamento. Eu já vou convocar aqui nosso time. Pode entrar Bruno Prado, pode entrar Fábio Piperno. Não precisa ficar com medo não, Bruno. Entra. Pode entrar. Tranquilo, que aqui é tranquilidade, aqui tem sofazinho, aqui no Morning Show Sports. Agora, Piperno e Bruno, eu acho que hoje o Corinthians leva uma porradinha em São Januário. Eu acho que o Vasco joga muito melhor que o Corinthians na atualidade. O Vasco fez contratações, Ramon Dias deu uma arrumada, um novo treinador nesse time do Vasco. Já no Corinthians, as coisas só pioram. 5-1 contra o Bahia. Manifestação da torcida ameaçando até a vida dos jogadores. Um time que não joga bem há anos contra um time que está crescendo. Eu acho que quase ninguém acha o Corinthians favorito hoje. Vocês concordam comigo? Eu acho o Vasco favorito porque joga melhor e porque está em São Januário. Eu concordo. Também acho o Vasco favorito. O empate para o Corinthians é bom resultado hoje, porque aí ele mantém o Vasco atrás, não permite que o Vasco ultrapasse e pelo menos acho que moralmente recupera um pouquinho. Então, para mim o Vasco é favorito para o jogo, sim, né? E se o Vasco ganhar do Corinthians, ele ultrapassa o Corinthians, o Bahia ainda vai jogar, o Santos ainda vai jogar. Situação do Corinthians, o Cruzeiro vai jogar, que o jogo de ontem foi pela outra rodada. Cruzeiro saiu da zona, né, Bruno? Saiu. Aí quem entrou? Entrou o Bahia. Então a zona hoje tem Bahia, Goiás, Curitiba e América Mineiro já rebaixados esses últimos dois. Sim. Goiás praticamente rebaixado. Sim. A briga vai ser, né, ali, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Santos. Deve ser por aí. O Cruzeiro ontem ganhou 4 posições, né? O Cruzeiro passou Bahia, Vasco, Santos e Corinthians, né? Ele igualou o Corinthians em pontos, passou no número de vitórias. Então o Corinthians, se ele perder pro Vasco, ele perde mais uma posição. Se Santos e Bahia vencerem na rodada, o Corinthians termina a rodada na zona de rebaixamento. Bahia joga com o São Paulo em casa e o Santos joga com o Fluminense em casa. Não é nada absurdo que eles vençam. Agora, deixa eu sentar do ladinho aqui do Fábio Piperno, né? Que você já vem metendo malho no Corinthians há muito tempo. Vixe. Né? No futebol desse Corinthians, é um futebol ruim, é um elenco caro. Tem que deixar isso claro. Esse elenco do Corinthians, ele tem a 4ª maior folha salarial do Brasil. Tem muito jogador caro. Tem Yuri Alberto, que foi comprado por uma fortuna. Maicon, Fausto Vera, Gil. O próprio Roger Guedes tinha sido contratado por uma fortuna. Fagner é caro. Cássio é caro. É um elenco caro, esse elenco do Corinthians. Mas não joga nada, Piperno. E na verdade, a gente tem que deixar claro aqui. Se perder hoje, pode estar na próxima rodada já na zona do rebaixamento. Olha, eu tô até me sentindo mal aqui, porque eu vou ser obrigado a concordar com vocês. Pra mim não é uma coisa fácil. Não é bom concordar comigo. Mas eu vou falar uma coisa, você tem razão em tudo que você falou aí sobre o Vasco, o Corinthians ter esse jogo decisivo hoje. E você tem razão, assim, o Corinthians tem a pior relação, custo-malefício do futebol brasileiro. É um negócio absurdo. É muita gente cara para ser ruim de bola, para não jogar mais nada, ou para viver da biografia. O Corinthians, ele não se ele quisesse montar um time de master, talvez ele fosse campeão do mundo. Só que o problema é pegar esse time de master e colocar... Mas o que me incomoda, o Piperno, é que não é tão master assim esse Corinthians. Não. Se você for ver, vamos lá, Yuri Alberto,
não é velho, joga. Fausto Vera, não é velho, joga. O time de baixo é mais do meio campo pra trás. O Michael não é velho. O próprio Fagner, se você for ver, o Fagner tem 33. É, por aí. Tem 33. Tem muito jogador de 36 aí que tá voando, o Soares que o diga. Não, mas é quando você escala todo mundo junto, vai. Fagner, Gil, Fábio Santos. Cássio. É o Cássio, mas o Cássio agarra melhor que qualquer goleiro novo. Exatamente, o Cássio tem jogado muito bem, mas o Renato Augusto. Então fica realmente complicado. Mas o fato é que foi muito mal dirigido, a direção errou muito, os técnicos nem se falam. E agora é uma situação dramática. Acho até que o Corinthians tem que lutar por um empate hoje. Se ele empatar com o Vasco da Gama, tendo o Curitiba na última rodada, tá safo. Agora, o problema é aquilo que eu imaginar que pode acontecer e a realidade do campo determinar outra coisa. O Vasco hoje é melhor que o Corinthians, muito mais bem dirigido, é favorito. E aí, você imagina o seguinte, vem de um 5-1, se perde hoje e fica próximo dessa, pelo menos, ameaça de rebaixamento, aquilo vira um tsunami, né? Eu antes de chamar o Viga, primeiro eu quero falar que esse Corinthians é aqui na 3, né? Que o Corinthians, ele tem que ter vergonha na cara. É o que eu falava do Flamengo, agora eu falo também do Corinthians. Você vai chamar o Viga? Eu vou. Esse Corinthians, ele tem que ter vergonha na cara, porque é um elenco caro, não é um time ruim. Quando falam que é velho, eu discordo. Ele é metade, metade. Ele tem uma mescla ali, não é um elenco todo velho. E os jovens também não estão jogando nada. Agora, antes de chamar o Viga, eu quero ver a tabela. A tabela do Campeonato Brasileiro ali na parte de baixo. Por quê? Para mostrar a situação que esse Corinthians pode ficar. Olha aí, ó. O Corinthians tem 44 pontos, o Santos tem 43, o Vasco tem 42. Se o Vasco ganha do Corinthians hoje, ele passa o Corinthians. E o Bahia tem 41. Ou seja, 41. Se o Bahia ganha, vai igualar o número de vitórias? Não passa. O Corinthians tem um número muito baixo de vitórias. É isso. Se o Bahia ganha na próxima rodada, o Bahia já passa o Corinthians. Tem que ver quais são os jogos dos dois. Tudo bem. São Paulo e Salvador. São Paulo em Salvador, o Bahia e o Corinthians. Corinthians, Vasco hoje, o Santos tem o Fluminense na Vila. Não, mas o Corinthians vai ter um jogo a mais. Já vai ter um jogo a mais. Então, se o Corinthians perde hoje e o Bahia ganha do São Paulo em casa, o Corinthians entra na zona do rebaixamento. E o Santos ganha do Fluminense. O Santos também tem que ganhar do Fluminense. Que é o Fernando Diniz já disse que vai poupar. Eu vou chamar o Rodrigo Viga, porque, Viga, o bicho tá pegando. E o Vasco, Viga, você que tá aí no Rio de Janeiro, que faz a cobertura dos clubes do Rio de Janeiro, vive um bom momento. Vai pegar um Corinthians que tá numa draga, que levou de 5-1, manifestação de torcida, e tem outra coisa que pode agravar a situação do Corinthians. É um novo presidente eleito. Um presidente que era contrário à situação, que foi quem contratou todos esses jogadores. Ou seja, o clima pode estar pesado dentro e fora de campo no Corinthians e tá leve no Vasco. Eu tô vendo postagens aí nas redes sociais, a torcida do Vasco toda. Hoje é guerra. Hoje é guerra. Hoje é o jogo para se livrar do rebaixamento, Viga. Hoje, pro Corinthians, empate com o Vasco aqui é goleada. Primeiro porque jogar no Caldeirão de São Januário é sempre muito difícil, muito complicado. E não dá nem para comparar a campanha dos dois times no segundo turno. O Vasco vem de uma longa invencibilidade, cresceu muito com Ramon Dias, diferentemente da equipe do Corinthians. Agora, sabe que para mim foi um dos grandes erros do Corinthians na temporada? Porque a gente viu o Corinthians várias vezes passeando e jogando aqui no Rio de Janeiro. Cássio, para mim, é Deus corintiano, merece estátua e salário vitalício. Renato Augusto depende muito da forma física e acho que o tripé era composto com Roger Guedes. Quando o Roger Guedes foi embora, acho que esse time teve uma queda de produção, um downgrade e vai lutar até o final para não ser rebaixado. É claro que o resultado de ontem para o Flamengo não foi bom, a vitória do Cruzeiro sobre o Goiás, mas ela tem muito campeonato pela frente. O Piperno depois mostra a nuca aí, que acho que deve estar bronzeada, hein? Agora, eu tenho uma notícia aqui que ela não é nada boa pro Corinthians. É aquela situação que a gente sempre fala, tudo que tá ruim pode piorar. Tudo que tá horroroso pode ficar ainda mais péssimo. E a notícia pro Corinthians, Bruno Prado, que o torcedor corintiano vai ficar ainda mais tenso para esse jogo de hoje,
é que dos últimos 9 jogos do Vasco em São Januário, em casa, que eu não sei se tem também no Maracanã, ele venceu 7. Dos últimos 9 jogos em São Januário, foram 7 vitórias. São Januário e Maracanã. Só perdeu pro Internacional, tá? É bom deixar isso claro pro torcedor do Corinthians já ver que fase que ele vem vivendo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Bruno Prado, se tá ruim pro corintiano, se o corintiano já tá, não vou falar que a gente tá na TV, brabo, certo, brabo, ele tá ainda pior agora, porque esse número desagrada. 9 jogos em casa, o Vasco dos últimos 9 ganhou 7. O Vasco ele melhorou, né? Teve a chegada do Ramon Dias, chegada de reforços, né? O Vasco fez praticamente outro time com bola rolando e ganhar em casa é uma boa receita para você não cair, né? Então o Vasco tem conseguido isso. O Corinthians, ele não ganha nem em casa, né? Não foi só a derrota pro Bahia, não. O Corinthians, ele não tá tendo um bom desempenho em casa também. Então isso tá jogando o Corinthians lá para baixo. E fora de casa sempre foi ruim. Então, se o Corinthians arrumar um empate hoje, tá ótimo pro Corinthians, né? O favorito é o Vasco. O Vasco tá jogando melhor que o Corinthians e vai jogar na sua casa. O favorito pro jogo é o Vasco da Gama. Ô, Piperno, como diz o Bruno, né? A gente tá falando, vamos lá, de um time que é o Vasco. O Vasco contratou, o Vasco tá jogando bem, o Vasco tem um bom treinador e o Vasco tem a sua torcida, ao contrário da do Corinthians, empolgada, né? Do outro lado, a gente tem um Corinthians que a gente tem que falar. É um Corinthians horroroso. A gente fala aqui, passou Mancini, passou Thiago Nunes, passou Lázaro, passou Vitor Pereira, passou Vanderlei Luxemburgo, tem agora aí o Mano Menezes. Ninguém consegue fazer esse Corinthians jogar bem. É um Corinthians que é uma draga. É uma draga esse Corinthians. Então, a gente tem que jogar real. Até pro torcedor que tá secando, né? Tem muito torcedor secando o Corinthians. Cara, fique feliz, porque a situação do Corinthians hoje, ela é péssima. Péssima. O Corinthians só fez 4 dos últimos 12 pontos disputados, Piperno. Ou seja, a gente tá falando de um Vasco que vem numa crescente, de um Vasco que muitos já davam como rebaixado, e subiu, contratou bem. E agora, se vencer o Corinthians, vai ficar praticamente fora dessa luta contra o rebaixamento. E a situação do Corinthians é muito ruim, porque o Corinthians ele joga pior que o Vasco, ele joga pior que o Santos, ele joga pior até que o Cruzeiro. O Corinthians joga pior até que o Cruzeiro. Tá jogando pior que todo mundo. E joga pior que o Bahia. Ou seja, o torcedor corintiano, quando ele falou ali, vocês vão perder a vida se cair para a segunda divisão, ele tá sentindo que realmente isso aí não tem cabimento nenhum, tá? Ameaçar de morte eu só tô transmitindo. Mas o torcedor, até o bandido que ameaça de morte, né? Essa bandidagem, ele sabe que a situação do Corinthians é péssima, Piperno. Mas o Vasco e o Corinthians, eles fizeram caminhos inversos na temporada 2023. O Vasco, quando a casa estava caindo e ia ladeira abaixo mesmo, a SAF do Vasco foi lá e trouxe um técnico que já venceu Libertadores, trabalhou, né, em várias regiões do mundo, trabalhou na Copa do Mundo, enfim. Ídolo do clube, era técnico do Al-Hilal no Mundial. Ídolo do clube, exatamente. Como você é ridículo. Mas aí... Mas é verdade, o torcedor do Vasco adorou trazer o cara que eliminou o Flamengo do Mundial. Exatamente, um cara que trabalhou em Mundial. E não é um cara que trabalhou em Mundial em 1900 de dinossauro, um cara que trabalhou em Mundial nesse ano. Então o Vasco se recuperou. O Corinthians não. O Corinthians sai do Vitor Pereira, que levou o time para Libertadores, mais ou menos com esse mesmo elenco, resolve fazer experimentalismo. Ó, a gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan, tá? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, YouTube, TV. Ô, Viga, o Piperno deixa claro aqui que o Corinthians não soube contratar. O Vasco soube. Perdeu o Roger Guedes aí, né? Perdeu o Roger Guedes, tem isso. O Roger Guedes era o principal jogador do Corinthians na temporada. Na verdade, o único. Era ele e o Cássio. Ele e o Cássio seguravam tudo. Ele decidia na frente e o Cássio atrás. Hoje o Corinthians não tem nada. Hoje o Corinthians não tem um bom treinador. O Corinthians, ele é o clube que mais trocou de treinador na temporada. E detalhe, ele troca por um treinador que eu acho que só o Corinthians achou que podia resolver alguma coisa.
O ano do Mano era péssimo no Internacional. Ele conseguiu perder uma semifinal do Gaúcho pro Caxias. Eu sei porque eu fui na final, levei Livian Weber pra ver Grêmio e Caxias, lá na Arena do Grêmio. Nem a final Grenal eu pude ver do Campeonato Gaúcho com a noiva que é gremista, por causa da incompetência do Mano nessa temporada. Então é um Vasco voando contra um Corinthians que vive uma fase horrível. Claro, é futebol, pode acontecer, mas é muito pouco esperado esse Corinthians ganhar ou empatar hoje, Viga. 6 jogos de invencibilidade do Vasco da Gama, maior na temporada. Vamos aos números. Empatou com o Goiás, está vencendo até o finalzinho, tomou um gol de cabeça, aquele que o Veguete perdeu a cabeça e foi expulso no final. 2-0 no Cuiabá lá, 1-0 no clássico contra o Botafogo, 2-1 sobre o América Mineiro, 2-2 com o Vasco, com o Cruzeiro, melhor dizendo, e 0-0 com o Atlético do Paraná. É a longa sequência do Vasco da Gama que vem empinando no Campeonato Brasileiro. Eu só vejo a seguinte explicação para o Corinthians, viu, Pilhado? Erro estratégico, erro de planejamento. Se olha para o elenco, eu sempre achava que o Corinthians tinha um tripé, uma espinha dorsal formada pelo Cássio, pelo Renato Augusto, que viveu durante muito tempo no departamento médico, e abriu mão do Roger Guedes. Quando se abre mão do seu principal jogador, com um elenco bastante questionável, inclusive com alguns jovens, você está assumindo risco. Não foi um risco calculado, foi um risco no limite do limite. E por isso que o Corinthians está onde está e está sendo cobrado, exigido e criticado pela sua torcida. Sou contra a qualquer ato de violência, mas está no direito da torcida de protestar por conta dessa falta de planejamento e de um erro estratégico que pode custar mais uma vez a permanência do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. É muito grande, é muito enorme, tem muito dinheiro, muita fonte de receita para ficar brincando de ioiô, né, meu caro Pilhado? É isso, Vig. E agora, Bruno Prado, eu vou dar uma notícia boa pro torcedor corintiano. Se bom. Só tinha coisa ruim pra falar, Corinthians em má fase, Corinthians aí levando de 5-1 do Bahia, aí tem eleição, aí tem tumulto, aí tem manifestação de torcida, mas o retrospecto, pelo menos isso, pelo menos o retrospecto do Corinthians contra o Vasco, ele é positivo. O Corinthians não perde para o Vasco há 10 anos. Há 10 anos. Desde 2010, há 13 anos. O Corinthians não perde para o Vasco. São 20 jogos. Cara, esse número é assustador. Eu não sabia que o Vasco não ganhava do Corinthians há 13 anos. Mas é na Série A ou incluindo outras competições? Não, porque o Vasco teve tudo. Muito subindo e descendo. Incluindo tudo. Teve confronto na Libertadores, que foi empate lá no Rio, uma vitória do Corinthians aqui. Que foi aquela defesa do Cássio. É o gol do Paulinho, sim. Sim, Viga, são 13 anos no total que o Vasco não ganha do Corinthians. Total de 20 jogos. Eu respeito os números, Pilhado. É o quê? Pilhado, eu respeito os números, respeito as estatísticas, mas se você pegar a estatística do momento e não olhar para o retrovisor, acho que hoje, eu diria até que o Vasco é franco favorito contra o Corinthians. O Corinthians hoje, se conseguir um empate, levante as mãos para o céu, porque vai ser goleada na atual fase, hein? Viga, eu concordo, mas eu acho que é uma freguesia que não deve ter igual na Série A do Brasileiro. 13 anos sem ganhar o Vasco do Corinthians. É um número anormal, né? Hoje, claro, o momento é do melhor do Vasco, por isso o Vasco é favorito. Um dos poucos jogos, o jogo do primeiro turno em Itaquera até foi sem público, e o Corinthians jogou bem esse jogo. Foi um dos poucos jogos que o Corinthians jogou bem, sem torcida em Itaquera contra o Vasco. É claro que era outro momento, já as coisas mudam muito rápido, imagina um turno inteiro. Mas o Vasco é favorito. É um número curioso, né? É uma diferença muito grande. Corinthians foi o último jogo do Roger Guedes pelo Corinthians. Foi, né? Esse jogo com o Vasco, né? O Corinthians jogou bem esse jogo. Foi um jogo bom. Dentro do que o Corinthians fez no campeonato, foi um jogo bom. É um número curioso. Aqui também o Vasco, nesse período, teve muito mal, né? E o Corinthians esteve muito bem até, 2017, Depois disso também caiu bastante. Então, Piperninho, eu faço questão de te mostrar isso aqui, ó. Você que esculhamba tanto aí o Corinthians nos últimos dias... É um cala-boca. É um cala-boca que há 13 anos o Vasco não ganha do Corinthians. É uma freguesia, não é? Então, ó, toma pra você aqui, ó. Freguesia acaba um dia, né? É aí que tá o negócio, né? Às vezes o freguês enjoa. Olha, agora lembrando essa longa série, teve um jogo lá em Itaquera em 2018
Na penúltima rodada, o Corinthians venceu por 1-0 e praticamente ali ele escapou da ameaça de rebaixamento, porque lá o Corinthians estava ameaçado também. Então, assim, tem história para todo lado. Tá? O fato é que hoje o Vasco é um time melhor que o Corinthians. Eu dizia o seguinte, que se o Vasco acertou quando mudou o comando, o Corinthians em 2023 resolveu fazer experimentalismos. Lázaro, o Danilo dirigiu o Corinthians num derby contra o Palmeiras. Não, mas aí era interino. O Não. Danilo foi... Mas olha como o Corinthians era maluco. O Lázaro era o técnico. Aí o Lázaro cai, volta a ser assistente e quem assume o Corinthians por um jogo num derby era o Danilo, que nunca tinha sido técnico. Por que não manteve o Lázaro ali? Porque era um Corinthians todo bagunçado, irracional, depois veio aquele período Luxemburgo. Enfim, foi um Corinthians que fez tudo errado em 2023. Agora, Bruninho, o que aumenta o desespero, esse jogo já era dos desesperados. Já era. Corinthians e Vasco brigando para não cair, pressão de suas torcidas, o Vasco voltou da Série B, o Corinthians vem jogando mal há muito tempo e só piorou com a vitória do Cruzeiro. Sim. Porque o Cruzeiro vence o Goiás já está praticamente rebaixado. Sim, já foi. Ninguém liga pro Goiás nessa situação, o negócio era o Cruzeiro. Cruzeiro não pode ganhar. Que o Goiás arranque ponto do Cruzeiro é com o Cruzeiro fora de casa. E o Cruzeiro vence o jogo. E aí, essa pressão aumenta muito pro Vasco e pro Corinthians. Aumentou, os dois foram ultrapassados pelo Cruzeiro, né? E mais o Santos e o Bahia, né? O Cruzeiro ganhou 4 posições, né? O Cruzeiro subiu, estava em 17º, foi para 13º. O Cruzeiro subiu bem, um gol aos 51 minutos ali, um gol já nos acréscimos. Foi um jogo bem ruim, Goiás e Cruzeiro, né? Era um jogo muito com cara de 0-0. O Cruzeiro fez um gol nos acréscimos, importantíssimo. O Cruzeiro deu uma reagida, não é que tá jogando bem, né? Pelo menos tá conseguindo resultado. Ganhou em Fortaleza recentemente, lá no Castelão. Aí teve um empate com o Vasco no Mineirão, 2-2. Toma poucos gols, né, Bruno? Esse tá salvando o Cruzeiro. Tem a ver com o Paulo Autuori, porque o Paulo Autuori assumiu, o Cruzeiro melhorou. Melhorou. Talvez assim, numa parte mais emocional, ele fez uma outra mudança na equipe, entrou o Ian Lucas no meio, que é um garoto que tá até jogando bem, ele tá pondo um pouco mais os garotos, outro, o Japa, que entra também de vez em quando. Mas assim, acho que é mais talvez uma coisa mais emocional, porque o Cruzeiro continua jogando mal. Eu acompanho bastante jogos do Cruzeiro, porque meus filhos torcem pro Cruzeiro. Então eu acompanho bastante. Não melhorou tanto assim, mas pelo menos está conseguindo resultado, parece um pouco mais confiante. Lembrando que o Vasco, isso é importante a gente deixar claro, tem a 5ª melhor campanha do segundo turno. É isso. É um baita número. Ele só perde pro Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Bragantino, que são os líderes. O Vasco tem a 5ª melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Só perde para os líderes. Ele perde para o Galo, que é a melhor campanha, Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ou seja, é um segundo turno para o elenco que tem, para a situação que vivia, impecável, Pipiano. Isso tem a ver com os treinadores. O Corinthians não melhorou porque o Mano realmente é ruim hoje em dia e o Vasco melhorou porque o Ramon Dias é bom? Eu acho que é impressionante como o Ramon Dias se adaptou rápido ao futebol brasileiro, porque ele pegou um cenário complicado, um time que estava lá embaixo, com toda a pressão de ameaça de mais um rebaixamento, e a reação foi relativamente rápida. Não podemos esquecer que o Vasco fez um primeiro turno vergonhoso. No caso do Corinthians, eu tinha a melhor expectativa em relação ao trabalho do Mano, não porque o histórico do Mano nesses últimos anos me levava a isso. Eu fui muito crítico de vários dos últimos trabalhos do Mano, só que o ano passado ele fez um brasileiro excelente com o Internacional. O Internacional foi vice-campeão brasileiro com 74 pontos, pontuação que daria o título esse ano. Agora, realmente, ele, de novo, errou a mão em 2023, como fez até assumir o Internacional ano passado.